Moçada, o bicho tá pegando no Equador. Eu até ia colocar aqui algumas imagens, mas como o YouTube tá bastante rigoroso, eu vou deixar para que vocês procurem. Mas acredito que se vocês não caíram de paraquedas na internet, vocês já perceberam que a coisa tá feia por lá. O governo de Lenin Moreno, sucessor de Rafael Correa, apresentou um pacote de medidas dia 2 de outubro que imediatamente gerou uma reação violenta da população, com adesão dos setores ligados ao transporte, porque uma das medidas impactava no fim do subsídio para os combustíveis. Então, Lenin Moreno se elege depois de ter sido vice-presidente durante muito tempo de Rafael Correa. E aí a gente tem que entender que a situação no Equador tem tudo a ver com o que eu venho dizendo aqui no canal a respeito da atualidade da teoria marxista da dependência. Então, eu não vou aqui dar ênfase para os detalhes em relação ao que está acontecendo lá no Equador, mas eu quero aqui chamar a atenção justamente para esse ponto. Entre 97 e 2005, o Equador teve 4 deposições. Além de presidentes derrubados, também se constituiu um histórico de revoltas populares. Rafael Correa se elege em 2007 e consegue criar uma política que apaziguou os ânimos por lá. Fez em 2009 uma bem-sucedida renegociação da dívida em dólar do país, fazendo que uma dívida que era de mais de 2,9 bilhões de dólares fosse quitada por menos de 1 bilhão, por mais de 900 milhões. Isso aconteceu dentro da chamada Revolução Cidadã, que aumentou de 560 milhões de dólares o investimento na área social no Equador para mais de 2,3 bilhões de dólares. Os reflexos dessa revolução são vários. Por exemplo, entre 2007 e 2015, o produto interno bruto do Equador aumentou 35%. O desemprego caiu de 10% para 4%. Um outro dado interessante é o número de pessoas consideradas abaixo da linha da pobreza no país, que em 99 se tinha um dado de 80%, em 2012 esse número já havia sido reduzido para 30%. O que dá pra gente concluir daí? O país não tinha dívida em dólar, não tinha nenhum saldo com o FMI, vinha crescendo significativamente há um bom período. E a popularidade de Rafael Correa fez com que seu vice, Lenin Moreno, que sempre foi um político que pouco apareceu, se elegesse e assumisse, portanto, o leme da condução política do país. E aí acontece uma virada muito estranha. Lenin assume em 2017, já em 2018 vai desencadear aquela perseguição ao Julian Assange, vai tentar prender o próprio padrinho político, Rafael Correa, que vai acabar sendo autoexilado, vamos dizer assim, na Bélgica. Já em 2019 sai da Unasul e também sai da OPEP. Isso fez com que o clima político já venha se agravando dentro do Equador, porque afinal de contas havia um determinado capital político que foi entregue a Lenin Moreno e que esse, meses depois de ter assumido, parece que negou. E esse pacote neoliberal do dia 2 de outubro, que resultou, entre outras coisas, num aumento de 123% nos combustíveis e que acabou sendo o estopim de toda essa guerra civil que está acontecendo lá no Equador, ele também não parece ter caído do céu. Meses atrás, uma bizarra negociação do Equador com o FMI, que não precisava de dinheiro, não tinha nenhum problema de fuga de capitais, era um país que tem lá suas reservas em petróleo, enfim. Um pacote do FMI de 4,2 bilhões de dólares que mais pareceu para a população do Equador um acordo da burguesia rentista do país com a centralidade rentista mundial do capitalismo. Então, dia 2 é anunciado o pacote, rebentam as rebeliões, as revoltas populares. Dia 3, Lenin Moreno já anuncia estado de emergência, bota os tanques nas ruas, mas a população não recua e, ao contrário, ganha mais adesão de outros setores, como, por exemplo, um setor que parece bem organizado de uma resistência indígena no Equador. Não é o foco do vídeo, mas é algo interessante a se perceber. Porque não foi só o caso do aumento dos combustíveis, a coisa é muito mais perversa e é nesse ponto que eu quero mostrar para vocês como estamos diante de algo que eu venho dizendo muito aqui no canal,
que é a teoria marxista da dependência. Por exemplo, no pacotaço vem uma reforma, ou melhor, uma deforma trabalhista por decreto. Aumentando jornadas de trabalho, impondo jornadas de até 12 horas, aumentando para até 3 anos o período para que os empresários sequer paguem hora extra para os trabalhadores. E mais um monte de coisa. E para vocês perceber, muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso tem nome. Isso é o que a gente conhece na teoria marxista da dependência como superexploração do trabalho. E o outro ponto-chave que também vem acontecendo no Equador são as privatizações. Entre elas, o maior banco do país, a Operadora Nacional de Telecomunicações, hidrelétricas, a famigerada lá autonomia do Banco Central que os liberais sempre exigem, ou seja, maiores mecanismos para garantir a transferência da riqueza do Equador para a centralidade, ou seja, o que eu venho falando e insistindo a respeito da mecânica que a teoria marxista da dependência nos contou. E é por isso, gente, que eu venho insistindo. O que se teve no Equador? Se teve um momento de conflito, de exposição dos antagonismos de classe, vários presidentes caíram, revoltas populares, chega um conciliador que consegue acalmar os ânimos populares com políticas desenvolvimentistas. O Equador começa a melhorar, é reorganizada a dívida externa, é feito um projeto que começa a dar resultado. Isso quando o capitalismo central começava na sua crise, porque o reajuste, vamos dizer assim, da economia do Equador aconteceu em 2009, momento onde a centralidade estava mais pressionada. Porém, era uma época que a centralidade precisou se reorganizar, e tão logo o fez, e não conseguindo recuperar os ganhos, exigiu mais do Equador. E como o Equador não havia passado por um processo revolucionário popular, havia sido feito um acordo, vamos dizer assim, que foi o período Rafael Correa, aconteceu o que invariavelmente acontece, minha gente. A política, a centralidade do sistema consegue cooptar os líderes políticos locais via burguesia, porque a burguesia sempre, invariavelmente, controla o Estado burguês e aqueles avanços todos são diluídos em pouquíssimo tempo. O neoliberalismo chega. Então, por exemplo, não se tinha no Equador nem aquela ideia de que as medidas neoliberais vêm para reajustar uma economia em crise. Não havia crise nenhuma no Equador. Ao contrário, o país vinha bem, vinha se desenvolvendo, tinha lá suas reservas, vinha conquistando uma certa independência econômica, e aí vem o choque imperialista de alguma forma e reorganiza a coisa toda. Eu chuto que cooptaram o Lenin Moreno, ou ele talvez sempre tenha sido cooptado, mas uma coisa é quando ele era um vice e depois vai saber qual foi o tipo de acordo, eu que não sou um especialista em Equador, que havia no governo que o antecedeu lá do Rafael Correa. Mas isso apenas reforça o meu ponto, que não adianta pensarmos em medidas desenvolvimentistas sem que estas estejam sendo conduzidas por um processo verdadeiramente democrático popular que implica necessariamente num processo revolucionário. E o que aconteceu lá é exatamente o que está acontecendo aqui. A diferença é que a população do Equador parece estar reagindo melhor que a população brasileira. Talvez porque não venha sendo instrumentalizada há tanto tempo que nem a nossa, não esteja tão saturada disso tudo. Mas é um recado para nós brasileiros. Porque o que está acontecendo lá agora de sentido bem prático é o que eu venho dizendo aqui em teoria. Superexploração do trabalho, com esse pacotaço, a princípio sem muita necessidade, e maior transferência da riqueza produzida no Equador, que é a periferia do sistema capitalista, para a centralidade do sistema, via FMI, via privatizações, via a compra de empresas nacionais por multinacionais, enfim, nada diferente do que está acontecendo também no Brasil. Então, fica mais evidente ainda a necessidade de que a classe trabalhadora compreenda a teoria do proletariado, porque só assim a gente vai conseguir se organizar a partir desse entendimento para mudar alguma coisa. Valeu, moçada! Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E se quer ajudar mais, considere ser um apoiador do Saia da Matrix. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link do nosso Apoia-se e também o link do nosso site para outras formas de colaborar. Valeu, falou aí! Até a próxima!